Salve, salve, irmãos MGTOW, estamos aí no episódio 37 e mais uma vez eu tenho um assunto muito interessante que muitos homens que estão seguindo aí o MGTOW, seguindo a nossa filosofia de vida, acabam percebendo em algum momento, quando começam a fazer seus estudos ou quando começam a comparar certas sociedades. E eu quero falar hoje da sociedade japonesa. Quero falar um pouquinho da história aí da sociedade japonesa, para que você aí que está nos seguindo, ou você que está assistindo o meu primeiro vídeo, eu me chamo Mac, obviamente, só você aí conferir na playlist, eu tenho o primeiro episódio onde eu me apresento melhor para você. Muito bem. Os homens orientais em questão do qual eu estou falando são os homens orientais japoneses, mas são os homens orientais da nova geração, pós-1990, onde a sociedade japonesa, que sempre buscou e sempre teve como premissa valorizar o coletivo em prol do individual. Não sei se você sabe, na sociedade japonesa a meritocracia é muito válida e até mesmo ela é utilizada de forma muito exagerada. Então tem uma série de regramentos da sociedade japonesa, do qual muitos homens acabam não curtindo e não gostando daquilo que eles estão observando. A sociedade japonesa, lembrando, é um mix da cultura ocidental pós-1945, pós-Primeira Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, quando os americanos eles buscaram reconstruir o Japão. Então é muito interessante, até recomendo você estudar um pouquinho da história do Japão, para que você conheça da melhor forma possível o que ocorreu no Japão. Então é muito, muito, muito interessante mesmo, realmente muito interessante. Então lá no Japão, até 1990, a sociedade era um pouco mais aberta. Também aconteceram algumas coisas que está acometendo a nossa sociedade aqui no Ocidente. Alguns valores masculinos estão sendo, digamos, esquecidos, né? Muito importante isso. Os valores estão sendo esquecidos. Então, naturalmente, você acaba observando algumas mudanças de cenário. Então, nessa nova geração, ela está muito antissocial. Eu gosto de dizer que o homem MGTOW não é necessariamente um homem antissocial. Simplesmente ele não gosta do que a sociedade demonstra a ele, demonstra a nós, melhor dizendo, nós que já estamos seguindo o caminho. Lá tem muitos homens japoneses que inicialmente são antissociais e quando eles saem para o mercado de trabalho, observam aquela busca incessante da meritocracia, do excesso de produtividade e tudo mais, percebem que aquela vida não é para eles. Os mais afortunados, lembrando que no Japão qualquer pedaço de terra, por menor que seja, é caríssimo, é extremamente caro. Então aqueles afortunados que podem ir até o campo e viver uma vida totalmente tranquila, em contato com a natureza, eles vão buscar um lugar como este. Estes homens orientais também, atenção você aí que gosta de estudar o que está acontecendo com o MGTOW em todo o mundo, você vai ficar surpreso com algumas constatações que você vai buscando. É que muitos desses japoneses, como eles em algum momento da vida fizeram seu pé de meia ou têm um poderio intelectual muito interessante, ou também qualidades técnicas que são inerentes ou que eles aprenderam depois com o passar do tempo, que são importantes em outras sociedades, em outros lugares do mundo onde é possível viver com muito pouco, acaba ocorrendo uma migração. Estes japoneses acabam saindo do país e morando em outros países. Muitos dos países estão situados na Ásia ainda, e alguns acabam optando por países do Ocidente. Também aqui no Brasil, não é surpresa, porque
o custo, abre aspas, custo de vida aqui no Brasil para os estrangeiros ainda não é tão alto, não é tão desinteressante, ainda é muito convidativo. Então, aquele que tem a oportunidade ou quer mudar para o exterior, para viver uma vida anônima, uma vida somente para si, uma vida de reconstrução, principalmente os orientais, os japoneses, em menor escala existe essa migração sim. Em maior escala ele continua sendo um homem urbano, mas ele, apesar de essa nova geração ser antissocial, ela começa a perceber que não é muito interessante manter contatos sociais e com as mulheres, que lá também o bichinho do feminismo penetrou, não com a mesma intensidade que aqui, mas existe, é um fato. Eles acabam conhecendo, porque eles buscam e também valorizam muito os valores ocidentais. Então é um mix muito interessante, esse mix entre Ocidente e Oriente, o que ocorre no Japão, meu brother, é muito interessante. Então eles acabam seguindo alguns preceitos do MGTOW e nem sabem, vão saber muitos anos depois. Muitos homens no Japão preferem não casar, isso já é algo natural, principalmente após a geração 1990, aí, falando do pessoal aí que já está com 32 anos praticamente. Então você acaba observando este cenário. Alguns outros países da Ásia, o cenário é bem diferente. Nossa, é um cenário apavorante, é um cenário muito blue pill. Muito blue pill. Por exemplo, em alguns países, como por exemplo nas Filipinas, as mulheres aplicam golpes nos homens, principalmente estrangeiros. Não sei se você sabe, mas alguns países, como nas próprias Filipinas, é comum receberem estrangeiros. E agora, se você está sentado, vamos para a próxima parte. Recebem turistas que estão procurando mulheres para casar. Então você imagina, meu brother, uma mulher que tem uma mente um pouco mais maliciosa, fria e calculista, o que ela vai fazer? Então eu deixo na imaginação de vocês o que pode acontecer aí. E tem vários casos, principalmente se você tem a possibilidade de ter contato com estrangeiros, que você acaba observando. Mas, voltando ao assunto do Japão, esta é a realidade agora que os homens japoneses estão enfrentando. Está havendo uma divisão muito importante, digamos. O sentimento do coletivo existe, mas os relacionamentos pessoais, eles não são valorizados. Já virou uma regra da sociedade. Como eles não são valorizados nem incentivados, e também muitas vezes o homem pode sair em desvantagem, agora é preferível que ele viva para si mesmo. Assim como nós estamos fazendo no Brasil, e aqui os nossos elementos norteadores a cada dia estão sendo cada vez mais conhecidos. É interessante, é muito interessante, eu gosto de dizer isso, trazer cenários de outros países para fazermos comparações. Eu quis trazer um assunto bem diferente, que talvez você não tenha contato até então, que é sobre o comportamento dos homens nas sociedades orientais. E começamos essa saga aí, esse episódio 37 está tratando inicialmente dos homens orientais. E lá no Japão, a taxa de natalidade, meu brother, está indo ladeira abaixo, porque não é interessante para o homem já bem antenado, é o interesse em constituir família ou manter prole, porque ele acaba vivendo para si. Há um outro fator muito importante, que eu considero vantagem para o homem MGTOW japonês, é que facilmente ele vive até os 90 ou 100 anos. Então você imagina, pode ter aí uma vivência bastante grande. E para finalizar, tem muitos homens ainda que no Japão que não conseguiram viver com a solitude. Eles reclamam muito da solidão, e apesar de ser uma sociedade cada vez mais silenciosa, cada vez mais distanciada, eles não conseguem ainda viver em solitude. Em solitude, muitos homens ainda não conseguem. Então essa transição da solidão para a solitude
Não importa se você é um japonês, ou se você é um ocidental, ou até mesmo se você está aí no Japão, ouvindo aqui o episódio 37 e você é brasileiro. Se você for, comente aí nos comentários, até para os nossos participantes aqui do canal, sejam inscritos ou visitantes, possam conhecer um pouco mais dos outros cenários, que é muito interessante. Então eu trouxe esse episódio, o episódio 37, só para que você conhecesse um pouquinho mais o que está acontecendo lá fora. É bom estarmos aí com essa antena voltada para o exterior para conhecer as outras realidades. É isso aí, meu brother. Eu fico hoje por aqui e aguardo vocês no próximo episódio. Até mais!